Ok, vamos mergulhar nisso então. Hoje o material que a gente tem aqui é, olha, fascinante. São gravações de traders trocando ideia, sabe? Sobre o mercado cripto em tempo real. Exatamente. A gente vai tentar decifrar essas conversas sobre Bitcoin, Ethereum, Solana, e tinha até uma moeda nova que estava para ser listada. Isso aí. E a fonte é essa mesmo, as gravações brutas, tipo, pegando análise, as estratégias ali na hora H, né? No calor do momento. É um acesso direto à cabeça dos traders, né? Enquanto eles tentam navegar esse mercado que, vamos combinar, é super volátil. Com certeza. E a nossa missão aqui é, bom, tentar extrair o que tem de mais valioso nesse tudo, entender a lógica por trás do que eles decidem fazer e, claro, pegar umas dicas práticas, né? Como eles leem o mercado, como gerenciam o risco. Então, preparem-se aí para uma análise cheia de insights e, pelo que eu já ouvi um pouco, acho que vai ter umas reviravoltas interessantes. Vamos começar pelo panorama geral. Nas conversas, o sentimento parecia bem otimista, né? Ah, sim. Definitivamente. Tinha um clima positivo no ar, sabe? O Bitcoin, que eles até chamam lá de grande pão ou tabing. Tabing. Que curioso esse apelido. Mostra a importância dele, né? Enfim, ele estava mostrando força. O Ethereum e a Solana também vinham de umas altas recentes. E até o BNB parece que deu um pico notável. Usaram a expressão feileibo, tipo, deu uma disparada. Interessante esse tabing. E nessas conversas, como é que eles descreveram o papel do Bitcoin nesse cenário todo? Ele parece ser a referência principal, né? Totalmente. O Bitcoin funciona como o que eles chamaram de Fanxianbiao. O que seria isso? É basicamente um termômetro, sabe? Ou um indicador de direção para o mercado cripto inteiro. O desempenho dele meio que dita o ritmo para as altcoins. E um nível que apareceu bastante nas discussões foi o de $113 mil para o Bitcoin. 113 mil. Um número redondo. Mas assim, por que especificamente esse patamar era tão crucial na visão deles? Olha, é visto como um divisor de águas, tanto psicológico quanto técnico. A lógica que eles discutiram é mais ou menos assim. Se o Bitcoin consegue se firmar acima dos 113 mil, o otimismo meio que transborda para o resto do mercado, sabe? Ah, entendi. Agora, se fica abaixo disso, aí já acende um sinal de alerta, sugere mais cautela ou talvez até uma possível queda geral. Eles mencionaram também o nível de 102.800, que era um ponto médio antigo e que agora funciona como uma zona crítica de batalha, né? Uma zona de batalha. Então, a questão era superar e conseguir se manter acima desse nível. Esse era o ponto-chave. Era se o Bitcoin ia conseguir transformar esse nível de pressão, essa resistência, eles usaram o termo Yaliwei, num piso sólido, sabe? Um suporte, ou Zichangwei. Zichangwei. Transformar a resistência em suporte. Isso. Se isso acontecesse, seria um sinal forte de que a tendência de alta podia ter mais força, mais continuidade. Ficar acima desse ponto era fundamental para a confiança geral do mercado. Entendido. O Bitcoin como maestro, né? Definindo o tom da orquestra. E falando em instrumentos que estavam ganhando destaque, o Ethereum, ou Itaifan, parece que gerou bastante burburinho nessas conversas. Quase como se tivesse, sei lá, finalmente acordado. Essa foi bem a percepção, sim. Falaram muito sobre o Ethereum ter um Bujankongjang. Bujankongjang. O que significa? Ou para tirar o atraso. A ideia é que ele ficou meio que consolidando por um tempo, sabe? De lado, enquanto outras moedas subiam mais. E aí, naquele momento, parecia pronto para buscar o lugar dele ao sol. E eles foram bem específicos nos níveis de preço, né? O que é sempre interessante de ouvir. Quais foram os pontos que mais chamaram a atenção ali? Sim, a precisão era notável. Mencionaram várias vezes um suporte que eles consideravam crucial em $4.275. Parece que foi testado algumas vezes e segurou, sabe? 4.275. Ok. Como resistência ou primeiro alvo, assim, falavam em 4.370. Aí, a partir daí, o otimismo crescia, com potencial para buscar 4.500, e se superasse essa marca, a área acima de 4.600 era vista como um ponto interessante para Jiakang. Jiakang. Que é aumentar a posição, né? Isso, aumentar a aposta quando a força se confirma. E os alvos mais ambiciosos chegaram a falar em números maiores. Assim,
Num cenário de continuação forte, mencionaram 4.800, 5.000 e até 5.600 dólares. E teve também uma discussão mais técnica sobre a necessidade do Ethereum preencher uns gaps, sabe? Aqueles intervalos de preço que ficam para trás em movimentos muito rápidos, especificamente ali entre 3.930 e 4.150. Ok, muitos números para ficar de olho. Mas qual era o racional por trás dessa confiança toda no Ethereum naquele momento? O que justificava essa expectativa de tirar o atraso? Olha, 2 pontos principais que eles levantaram nas conversas. Primeiro, como a gente já falou, esse longo período de consolidação, né? Que pode acumular energia para um movimento forte. E segundo, e talvez até mais importante, foi a observação de que não tinha uma pressão vendedora muito grande vindo das baleias. Ah, os grandes detentores. Isso, os grandes detentores de Ethereum. Eles usaram a expressão Meidahu Pauya, indicando justamente essa ausência de vendas massivas. Isso sugere que os grandes jogadores poderiam estar segurando firme, ou quem sabe, até acumulando mais. Faz sentido. Se os grandes não estão vendendo, o caminho para cima fica mais livre, né? Com base nisso, qual foi a estratégia de trading que eles discutiram para o Ethereum? Como é que eles planejavam operar essa oportunidade? Bom, a abordagem que eles sugeriram era procurar por entradas compradas, né? Long, perto dos níveis daquele momento, tipo 4.369, ou talvez um pouquinho mais abaixo se desse uma pequena recuada tática. Mas o ponto que não tinha negociação era o DSON, o stop loss. Ah, o stop, sempre ele. Onde ficava? Posicionado firmemente em 4.275. Se o preço caísse abaixo disso, a estratégia era clara. Sai da operação. Limita a perda. E para aumentar a posição, o tal do Jiakang. A recomendação era ter paciência, esperar confirmações, sabe? Aumentar a exposição de forma significativa só depois que rompesse resistências importantes. Tipo 4.480, ou quando o preço chegasse e se firmasse acima da zona dos 4.600. Disciplina para não se afobar. Ok, então para o Ethereum o resumo da ópera seria: atenção no suporte de 4.275, potencial de recuperação por ter ficado para trás, e uma estratégia bem clara de entrada com stop definido. Bem tático. Agora vamos para Solana, ou Solorona. Essa também estava brilhando nas conversas, né? Com desempenho impressionante recentemente, chegou até a superar o Bitcoin em alguns dias. Exatamente. Eles destacaram um dia específico que a Solana subiu quase 4%, enquanto o Bitcoin avançou tipo 1,3%. Isso mostra uma força relativa bem considerável, né? Com certeza. E as discussões sobre pontos de entrada mencionaram livres perto de 199 dólares, com alguns traders até adicionando as posições em 204 dólares. E quais eram os níveis-chave para ficar de olho na Solana? Suportes, alvos, essas coisas. O suporte mais relevante que eles mencionaram ficava ali na zona de 210, 212 dólares. Como alvos potenciais, ventilaram números como 228, 230 e até 260. Mas sempre lembrando que a máxima histórica estava lá perto de 295, né? Sim, tinha essa referência. E níveis intermediários como 221 e 234 foram citados como áreas onde podia estar rolando acumulação por grandes players, um processo que eles chamam de Siege-Homer. Absorver fichas, tipo isso. Isso, literalmente absorver fichas ou moedas, como se os tubarões estivessem comprando aos poucos ali. Interessante essa ideia. E a volatilidade da Solana? Ela é bem conhecida por esses movimentos rápidos e amplos, né? Como eles explicaram isso? A explicação que eles deram foi a menor liquidez, comparada com o Bitcoin ou o Ethereum. Usaram o termo Liu Donxin Gangxiao. Menor liquidez. É. Com menos ordens de compra e venda ali no livro de ofertas, os movimentos de preço podem ser mais bruscos, sabe? Tanto para cima quanto para baixo. Imagino que isso exija um cuidado redobrado com o risco, então. Sem dúvida nenhuma. Por isso, os stop losses que eles sugeriram para Solana variavam um pouco. Para posições com horizonte um pouquinho maior, o stop ficava lá em 210, 212. Para operações mais curtinhas, stops mais apertados, tipo 218,5 foram mencionados.
Entendi. Mas um ponto que sempre voltava era a dependência do Bitcoin. A frase "Dabingay Bugeli", que é algo como "o Bitcoin vai dar força ou não", aparecia direto, mostrando que mesmo a Solana que estava forte, ainda precisava de um ambiente favorável criado pelo líder de mercado. Certo, a maré do Bitcoin ainda levanta ou afunda muitos barcos, pelo visto. E teve também a conversa sobre uma moeda nova, acho que o ticker era BL, alguma coisa assim, que estava sendo listada na corretora OE, que a gente conhece como OKX, e talvez na Coreia também. Qual era a abordagem para essa situação mais especulativa? Isso mesmo, acho que era BL. A estratégia discutida para essa listagem nova era bem específica, na verdade. Era para entrar com uma posição pequena, eles falaram Xiao Wei, e com alavancagem baixa, tipo na faixa de 10x. Ok, posição pequena, alavancagem baixa, gestão de risco. Total. Mencionaram um possível suporte inicial em 0,23 e a expectativa era de altíssima volatilidade, o que é super típico nessas estreias, né? Um dos traders até deu uma pesquisada na função da moeda, parecia ser uma solução de escalabilidade para Ethereum, para tentar acelerar transações e reduzir custos. Mas entrar em listagens novas é sempre um jogo de alto risco, né? Como eles abordaram isso? Exatamente. E o que é fascinante aqui é a gestão de risco explícita que eles discutiram. Eles até se referiram a essas moedas menores e mais especulativas como Shanzaibi. Shanzaibi. O que quer dizer? É um termo que pode ser traduzido tipo como moeda de imitação ou altcoin de menor qualidade, sabe? Já carrega uma conotação forte de risco. E a estratégia, olha, não era de forma alguma segurar a longo prazo. Então qual era o plano? Comprar e rezar? Não, longe disso. A ideia era tentar pegar um possível pico inicial de preço, sabe? Talvez se chegasse ali em 0,3 e alguma coisinha e realizar o lucro rápido. Sair fora da operação. Ah, vender rápido no hype inicial. Isso. Alguém até mencionou um alvo muito distante de 0,1, mas isso provavelmente foi um erro de digitação ou de fala na gravação. Talvez quisessem dizer 1,0 ou mais. Mas o ponto principal era que o alvo realista e de curto prazo era bem mais modesto. E o tamanho minúsculo da posição era a chave para mitigar o risco enorme dessas apostas. Entendi. Uma aposta pequena, com alvo curto e o risco bem delimitado. Isso leva a gente naturalmente para as estratégias de trading e gerenciamento de risco que eles discutiram de forma mais geral. Eu percebi um contraste que eles fizeram entre operar mais curto prazo, o swing trade, que eles chamaram de Boduan Jiaoyi, e seguir tendências mais longas, o Kushidan. Sim, teve essa discussão. Embora eles reconhecessem a validade de operar nos níveis de suporte e resistência, tipo aqueles 4.275 e 4.370 do Ethereum para fazer um swing trades, a preferência declarada por muitos ali era tentar pegar as grandes tendências, porque é aí que os lucros realmente exponenciais podem acontecer, né? Faz sentido. E sobre a alavancagem, o Kangan? Eles mencionaram preferir usar 50x em vez de 100x ou 200x, que são bem comuns nesse mercado. Por que essa moderação toda? A resposta foi bem direta. Controle emocional. A máxima que surgiu foi tipo, o tamanho da sua posição, Wei, dita as suas emoções, Tinshu. O tamanho da posição dita as emoções. Boa essa. É. Usar uma alavancagem menor, como 50x, significa que as oscilações normais do mercado têm um impacto financeiro menor na sua conta. Isso ajuda a manter a calma, a pensar com mais clareza, a seguir o plano, em vez de reagir impulsivamente ao sobe e desce, sabe? Interessante essa conexão direta entre o tamanho da posição e a emoção. E falando em emoções, eles tocaram naquele ponto de aumentar posições vencedoras, né? Adicionar mais capital quando uma operação já está dando lucro. É o chamado Gongsang. Isso soa poderoso, mas também me parece bem perigoso. É extremamente perigoso se for mal executado, sem dúvida. Mas, de fato, pode ser muito poderoso se a tendência realmente se confirmar. É como adicionar mais combustível num foguete que já decolou, né? Exato.
mas exige muita confiança na análise e um timing muito preciso. Só que isso nos leva ao ponto que foi talvez o mais enfatizado em todas as conversas sobre risco: a disciplina com os stop losses, o DISUM. A disciplina com os stops. Qual era a regra de ouro sobre eles? Nunca, jamais, em hipótese alguma, mover um stop loss para baixo se você está comprado ou para cima se está vendido, só para evitar ser estopado. A ideia é, você definiu qual é o seu risco máximo aceitável para aquela operação. Então, compra. Aceita a perda pequena se o mercado for contra você. E teve aquela história bem dolorosa que ilustrou esse ponto, não foi? Que alguém compartilhou? Exatamente. Foi um relato forte, cara. Um dos traders compartilhou a experiência de ter comprado Ethereum acima de $3.000, aí viu o preço começar a cair e foi baixando o stop, ou talvez até tirou o stop, na esperança de uma recuperação que nunca veio. Putz. O resultado? Ele viu o preço derreter até $800, quase zerou a conta. É uma lição brutal sobre a importância de respeitar as próprias regras de risco. É muito melhor engolir a perda pequena do stop do que arriscar a ruína completa. Nossa, uma lição que vale ouro, ou melhor, muitos bitcoins, né? E quanto ao tamanho geral das posições? Eles definiram o que seria uma posição leve versus uma pesada? Usaram os termos Tinkan e Zhongsan. Sim, deram uma referência. Uma posição leve para eles seria algo como usar menos de 7% da margem total disponível na conta para abrir uma operação. Isso já considerando uma alavancagem de 100x, tá? Menos de 7% da margem com 100x? Isso. Por exemplo, se você tem $10.000 de margem, uma posição leve usaria no máximo $700 dessa margem. Isso mantém o risco por operação bem controlado. Eles também mencionaram o Twitch-on, que é fazer hedge, ter posições contrárias para se proteger, mas classificaram isso como uma técnica bem avançada e difícil de fazer direito. Entendi. E a paciência para esperar o ponto certo de entrada. Teve uma frase que me marcou ali nas anotações. Ah, sim. Eu só compro por um bom preço. A frase original era de Wei Haotiagarmaida. Acho que resume perfeitamente a disciplina de não ficar perseguindo o preço, sabe? De não entrar no mercado a qualquer custo por medo de ficar de fora, o tal do FOMO. É esperar pacientemente por níveis que ofereçam uma boa relação entre o risco que você assume e o potencial de retorno. Disciplina e paciência. Temas recorrentes mesmo. Outro ponto que pareceu bem importante foi o timing. As discussões pareciam se concentrar num horário específico do dia. Bem observado. Deu para notar que muitas das conversas mais estratégicas rolavam ali por volta das 9h30 da noite, no horário de Pequim. E isso não é coincidência. Não. Por quê? Porque coincide com a abertura do mercado de ações lá nos Estados Unidos. A lógica que eles discutiram é que a abertura dos Estados Unidos traz um fluxo significativo de capital e volatilidade para os mercados globais, incluindo as criptomoedas. Ah, claro! E eles viam uma conexão direta com o desempenho das ações americanas. Mencionaram algo como Mei-gu Gaokai, Gaozhou. O mercado americano abrindo em alta e continuando a subir. Se a gente conectar isso ao cenário maior, sim. Embora a correlação não seja perfeita nem constante, né? Mas um dia forte para as ações nos Estados Unidos geralmente cria um ambiente de maior apetite por risco, o risk-on, que tende a beneficiar ativos como as criptos. Os traders experientes ficam de olho no pré-mercado americano e nos primeiros 30 a 60 minutos depois da abertura. São momentos cruciais para definir a direção e a volatilidade do dia. Interessante. E, além do horário, eles discutiram o impacto de notícias econômicas, tipo dados de emprego, o Fei Non Suju, ou decisões sobre taxa de juros, Jianxi. Sim, esses eventos macroeconômicos estavam no radar deles. E a interpretação era interessante. Por exemplo, dados de emprego nos Estados Unidos mais fracos que o esperado. Embora a reação inicial do mercado pudesse ser positiva, pensando que isso levaria o Banco Central americano a ser menos agressivo com juros, a visão de fundo era que isso era ruim para a economia real no longo prazo. Entendi.
E sobre os cortes de juros, o que eles achavam? Olha, a visão que predominou ali era que um corte pequeno, de 25 pontos base, provavelmente já estava precificado. Ou seja, o mercado já tinha antecipado e reagido a essa possibilidade. Já estava no preço. Exato. Portanto, a menos que viesse uma surpresa, tipo um corte maior de 50 pontos, o evento em si talvez não gerasse grandes movimentos adicionais. Isso levanta aquela ideia meio contraintuitiva do vender a notícia, né? O mercado sobe na expectativa e quando o evento se confirma, quem comprou antes aproveita para realizar os lucros. Exatamente isso. É um fenômeno bem comum, na verdade. Notícias que são amplamente esperadas e já foram incorporadas nos preços muitas vezes, não têm mais força para impulsionar o mercado. O movimento já aconteceu antes, na antecipação. Entendi. Mudando um pouco de marcha agora para uma visão mais ampla, quais eram as expectativas ou, sei lá, as metas de longo prazo que esses traders compartilhavam? Pareciam bem otimistas pelo que você falou. De fato, tinha umas projeções bem ambiciosas circulando nas conversas, viu? Coisas como o Bitcoin atingir $150 mil, Ethereum alcançar 7 ou 8 mil dólares até o final do ano. Claro, sempre com aquela ressalva de que eram projeções baseadas na análise deles naquele momento, né? Não era garantia nenhuma. Claro, projeções. E para ilustrar o potencial do trading de longo prazo e com disciplina, contaram aquela história impressionante do Bit Huang, algo como o imperador do Bitcoin. Ah, sim. Essa história é quase uma lenda nesses círculos de trading lá na China. O relato é que esse trader teria transformado um capital inicial minúsculo, coisa de 5 a 10 mil renminbi, que é muito pouco em dólar, em impressionantes 170 milhões de renminbi. 170 milhões, caramba! Dezenas de milhões de dólares, partindo de quase nada. Exatamente, uma multiplicação absurda. E o mais incrível, segundo eles contaram, foi como ele fez isso. Como? A história diz que ele alcançou esse resultado com apenas 10 operações registradas nesse período de uns 18 meses. 10. Só 10 trades. Só 10 operações para fazer essa fortuna toda. Sendo 7 vencedoras e 3 perdedoras. A moral da história, como eles interpretaram, não é a sorte, mas sim a paciência extrema, a convicção de segurar as posições vencedoras durante as grandes tendências, mesmo que em alguns momentos curtos o desempenho dele fosse inferior ao do mercado geral, e a disciplina férrea. É incrível. E teve um detalhe sobre ele fazer umas pausas também, né? Crucial. Contaram que durante esses 18 meses, ele viajou por 2 meses. Se desligou completamente do mercado. Isso reforça a importância de gerenciar não só o risco e o capital, mas também a própria psicologia, o estresse. Fazer pausas para recalibrar a mente, sabe? Uau! Uma história muito poderosa sobre visão de longo prazo e controle emocional. Isso se conecta com uma mudança de percepção sobre as criptos, que eles também discutiram. Sim, se conecta totalmente. Mencionaram a evolução na narrativa. Se antes as criptomoedas eram frequentemente associadas a atividades ilícitas, tipo lavagem de dinheiro, agora a conversa inclui o potencial delas como reservas de valor para nações, a adoção crescente no dia a dia com as stablecoins e até o desenvolvimento de moedas digitais por bancos centrais, as CBDCs. Uma mudança grande de visão. Eles usaram a expressão Shōshin Renji, que significa basicamente a necessidade de reconhecer, de ter uma nova perspectiva, uma nova compreensão sobre o que esse espaço todo representa. Então, no fim das contas, a mentalidade e a disciplina parecem ser tão ou até mais importantes que a própria análise técnica, né? Fundamental. A conclusão que meio que emerge dessas conversas todas é que, embora a análise de níveis, de tendências seja importante, claro, o sucesso sustentável no trading parece vir da combinação de seguir as tendências de longo prazo, ter uma disciplina inabalável com as regras, especialmente as de stop loss, e dominar as próprias emoções. O oposto do que muito iniciante faz. Exatamente o oposto do comportamento comum de muitos iniciantes, que eles chamaram de Jianshatie, que é comprar na euforia da alta e vender no pânico da baixa, o que geralmente só leva a perdas. Mencionaram que investir nesse sentido é um Tandai Dyoshi,
um jogo de espera e que é preciso ser amigo do tempo. Jogo de espera, amigo do tempo, gostei disso. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso então. Recapitulando o que a gente ouviu, o Bitcoin continua sendo o grande maestro, né? Com aquele nível de 113 mil como ponto crítico. Ethereum e Solana mostraram força com níveis e estratégias bem definidas que os traders discutiram, focando em suportes e potenciais de recuperação. O gerenciamento de risco foi um tema super central, controlar a alavancagem, usar 50x para acalmar as emoções, usar stops rigorosamente e nunca mover contraposição e dimensionar bem as posições, tipo menos de 7% da margem como uma posição leve. Perfeito. O fator psicológico é gigante, né? Exemplificado pela história do imperador do Bitcoin e pela aquela lição dolorosa do stop que foi movido. E a visão de longo prazo, embora otimista, depende muito de paciência e disciplina. Exato. E essa ênfase toda na psicologia, na disciplina. Isso levanta uma questão importante, que vai até além do próprio trading, eu acho. Se o tamanho da posição afeta tanto as nossas emoções, e se manter a disciplina com regras como o stop loss é tão difícil, mesmo para gente experiente, qual seria um hábito concreto, pequeno talvez, que qualquer pessoa poderia começar a construir hoje para fortalecer essa musculatura da disciplina, do controle emocional na vida, mesmo fora do universo cripto? Fica aí algo para a gente pensar, né?